Então, a gente acabou de fazer um zazen, né? Lembrando que a postura do zazen é sempre aquela postura com altivez, aquela postura ereta. No início parece incomodar muito, depois o incômodo vai diminuindo com o passar da prática, não é? Não é que desapareça totalmente. Então, hoje a gente vai analisar um pouquinho, é um quadro muito conhecido do Zen Budismo. A gente começou a analisar sábado passado, que tem um título interessante que é Os 10 Passos do Boi, ou os 10 Passos de como apacentar o boi. A gente até, sábado passado, perguntou, alguém sabe o que significa apacentar? Né? E aí, Gil, ele colocou, é colocar o boi para pastar. Olha que coisa, né? Camarada querendo uns conselhos espirituais elevadíssimos. Aí vem e recebe, vamos colocar o boi para pastar? E são 10 passos, como eu estava falando, né? São 10 passos. E o primeiro passo, como a gente viu sábado passado, é justamente aquele sentimento que nós temos, muitas vezes, de ter uma certa angústia, de ter, assim, alguma questão que nos tira um pouco do sério, ou nos deixa sério demais. E a gente vive o dia a dia, e às vezes a gente coloca muitas coisas em cima dessas questões existenciais que nós temos. E aí, quando a gente está cheio, a gente quer descansar, e quando a gente descansa, a gente passa a ver que existe uma tranquilidade. E aí, um belo dia, a gente sai de casa. E quando a gente sai de casa, a gente encontra alguns rastros. E aí a gente já está no segundo passo. O segundo passo é justamente esse: a gente sai de casa e encontra alguns rastros. A gente encontra algumas pegadas. E a gente começa a ver que existem várias possibilidades de como eu me relacionar com as minhas questões existenciais. E aí a gente escolhe uma ou duas opções. Se agarra em uma dessas opções e diz, e pensa, pode ser que eu aqui encontre algo. Pode ser que eu agora encontre alguma resposta para as minhas questões. Um alívio. Se eu encontrasse pelo menos uma forma de amortecer esses meus sentimentos, se eu não entender, pelo menos eu posso amortecer. E aí, com essa perspectiva, o praticante, ou aquele que procura, vai realmente se dedicar a uma prática espiritual. E aí, no Zazen, no Zen, a gente se senta no Zafu e começa a perceber o quanto a nossa mente teve perturbada muitas vezes.
Em Zazen fica mais fácil de perceber também que o nosso corpo é tomado por emoções e que esses pensamentos e essas emoções conduzem as nossas ações para lá ou para cá. E ele começa a praticar com certa periodicidade e começa a perceber que quando ele se senta em Zazen, ele acalma os pensamentos, acalma as emoções e começa a se tocar que existe uma outra forma de ver, uma outra forma de se relacionar com tudo que existe. Uma forma mais saudável, uma forma mais libertadora. Se antes aquelas questões existenciais doíam muito, agora a gente já começa a perceber que existe uma forma de entender e de sentir aquilo. A gente não entope aquilo que sente. Então, o iniciante começa a dizer: é isso. O Zazen funciona. Nossa, que coisa libertadora encontrei. Tirando aquelas dores, né? Mas só que o praticante também ele percebe que é difícil de se dedicar. Aí aqui tem uma questão interessante. Uma coisa é a gente saber que funciona. Outra coisa é a gente se dedicar realmente à prática. Você só vai se dedicar realmente à prática quando você acreditar que o Dharma realmente funciona e quando você começar a sentir o sabor dessa prática no dia a dia. Quando os frutos começam a brotar, a gente começa a sentir o gosto, a gente começa a se vincular mais. Eu me lembro de algumas conversas que eu tive com algumas pessoas e tem uma pessoa que chegava para mim e falava, a gente fazia o zazen aqui aos domingos, e a pessoa falava, monge, segunda e terça no meu trabalho é uma maravilha. Quando chega na quarta-feira, já começa a ficar mais tumultuado, eu começo a vacilar. Então, quando a gente começa a sentir o sabor das conquistas no dia a dia, aí a gente realmente se dedica. Porque não adianta achar bonito. Só achar bonito não funciona. É justamente esse sabor, pessoal, que nos encoraja a praticar. E quando a gente pratica com frequência, nós passamos a ter algumas experiências místicas, um Kensho, pequenas experiências místicas. A gente pratica o zazen, sente algo especial. Nem que seja por algum segundo. A gente ouve o Dharma e tem uma experiência. Só que muitas vezes, no corre-corre do nosso dia a dia,
a gente está tão desejoso que esquece de se dedicar realmente à prática. Ou então se dedica pouquíssimo à prática. 20 minutos por dia ainda é pouco para quem quer sentir o real sabor. Algumas pessoas, depois de pequenas conquistas, elas se dão por satisfeitas. Elas se sentam em zazen, mas a mente dela não está disciplinada. E aí as experiências místicas não acontecem. Porque o Dharma, o Zen, o Zazen, é um portal místico que é preciso adentrar. É justamente nesse segundo passo que a gente precisa desenvolver concentração. É nesse segundo passo que a gente precisa desenvolver samadhi. E a melhor maneira de desenvolver samadhi, ou uma das principais formas, é praticando, é sentando em zazen. Senta. Deixa o tempo passar. Deixa as estações mudarem. Deixa o seu corpo mudar. Então é preciso ficar em silêncio. É preciso diminuir o peso de alguns fatos do dia a dia, às vezes de algumas relações, que praticamente nos obriga a agir do mesmo jeito, a repetir padrões. Por isso que o retiro é importante. Mas o segundo passo ainda é pouco. Porque o segundo passo a gente viu apenas, a gente saiu de casa e viu apenas o quê? Os rastros, as pegadas. A gente ainda não entende o Dharma. Mas a gente já desconfia que tem alguma coisa muito poderosa, tem algo muito poderoso. E se o praticante tiver um pouco mais de determinação, ele consegue níveis de concentração importante. Se o praticante seguir as recomendações, ele passa agora para um terceiro passo. Ele saiu de casa no segundo, e no terceiro passo, ele vê a traseira do boi. Ele vê o rabo do boi. Ele viu. E a gente conversou aqui a semana passada que essa analogia com o boi refere-se à nossa própria mente. Ele conseguiu ter um vislumbre da sua mente. Se antes ele estava apenas tomado por angústias, ou entupindo essas angústias, ele agora percebe de onde isso está surgindo. E quando a gente se dedica, a gente passa a ter mais algumas experiências místicas. E cada um tem a sua. Não é preciso ser igual para todo mundo. Na verdade, essas experiências místicas, há muito tempo já vinha acontecendo. Esses momentos de iluminação vinham acontecendo. Mas não tinha visto com lucidez. Mas agora que eu paro em zazen, acalmo, eu posso ver
posso ter vislumbres. E como eu sinto um pouco mais de sabor, eu me dedico à prática. Eu tenho um professor. Eu recebo as instruções, as orientações. E aí, o tempo passa e aquelas experiências místicas podem voltar. Eu posso ter um queixo importante. Eu posso começar a perceber a minha verdadeira natureza. Eu posso perceber a mim mesmo em profundidade. Só que nesse passo, nesse terceiro passo, essas experiências acontecem muito rapidamente. Mas a gente fica impactado com aquilo que aconteceu. E a gente quer contar para alguém. A gente procura o professor e diz: aconteceu tal coisa? Por favor, me escute. E o professor pode certificar de que o praticante teve uma experiência mística, um Kensho. O professor diz: você viu com seus próprios olhos que você vai além destas identidades. Você vai além desses personagens do seu dia a dia. Ou simplesmente o professor chega e diz: este é o seu caminho. Você o escolheu? Não foi? Desde tempos imemoriáveis? Mas o professor não pode ficar parado aí. O aluno não pode ficar parado. Então, o que é que o professor diz? Filho, filha, isso não é o fim. Isso é apenas o começo. Vamos continuar praticando? Porque até agora você só viu os rastros e o rabo do boi. Ainda tem muita coisa pela frente. E o aluno vai embora, sendo sugado pelo dia a dia, mais dedicado à prática. Ele pensa consigo mesmo: o professor tem razão? Essas coisas funcionam? Ele tem razão no que diz. Ele tem razão no que está recomendando. E o aluno sai encorajado de sua prática. É isso que a gente precisa se sentir, encorajado pela nossa própria prática. E encorajado pela própria prática, a prática se alimentando dela mesma, ele passa a ter experiências de concentração, de Kensho. Em um quadro que representa o terceiro passo, que depois eu vou colocar no grupo, tem o seguinte comentário: quando a visão interior está corretamente focalizada, quando a visão interior está corretamente focalizada, chega-se à compreensão de que aquilo que é visto é idêntico à verdadeira fonte. Aquilo que é visto
é idêntico à verdadeira fonte? Perigo é a gente se achar iluminado nessa fase. É sair contando para todo mundo, eu acho que eu me iluminei. Não. Essas experiências ainda são muito diferentes, muito distantes daquelas que o Buda teve, daqueles que os seres iluminados realmente tiveram. Mas é uma experiência maravilhosa. Não é uma experiência de iluminação completa. Por isso o professor faz ele perceber que ele só viu os rastros e o rabo do boi. Sequer dominou o boi, sequer dominou a mente, e esse dominar aqui não precisa dar uma rasteira na mente. A gente diz, vem cá, senta aqui comigo. Vamos conversar um pouquinho? E nessa etapa, o Zen é seco. Parece que o professor, a professora, nem se importa tanto mais com a gente como se importava antes. Mas não é isso não que está acontecendo. É que aos poucos, professor, professora, está soltando suas mãos e apertando de novo. Por isso que eu respeito muito a minha professora, a Koen Hiroshi, não é? Ela já esteve nesse lugar. Ela conhece este caminho. Muitos outros conhecem. Falo da minha professora, lógico. Eu sempre que vejo a imagem dela, uma foto dela, eu sou tomado por uma emoção que é como é compassiva a minha professora. Como a sua voz é doce, como a sua presença é iluminada. Em certos aspectos, ela, com a sua presença, com seu jeito, suaviza e, ao mesmo tempo, consegue ser rígida na medida certa. Por quê? O que o Zen diz é, não pare só porque você teve uma ou duas experiências. Não é porque você foi tomado por uma emoção positiva, que você teve uma certa experiência, que você vai parar aí. Esse ainda não é o ponto final. O professor chega e diz, onde está aquela sua experiência iluminada? Onde foi parar aquilo? Você viu só o rabo do boi. Você sequer o dominou ainda. Filho, já se foi. O boi já se foi. A experiência já se foi. É obrigação sua agora desenvolver a capacidade de retornar para aquele estado
sempre que você quiser. Sempre. É um direito seu. Todos os seres têm esse direito, esse potencial de acessar esse estado. E isso só vai acontecer quando você laçar o boi. Por isso, pratique, pratique e pratique. E o aluno, impressado entre a esperança e o corre-corre do dia a dia, se põe a pensar, praticar, praticar. Vou correr dia a dia, trabalho, casa. Dedicar-se um tempo. E aí o quarto passo, o praticante já laça o boi. Ele praticou como o professor disse. Ele conseguiu laçar o boi, mas ele não precisou dar uma rasteira no boi. Não precisa dar um mortal no boi. Um golpe de capoeira, sei lá o quê. Um desses golpes aí. Não é, Sozinho? Porém, apesar de ter laçado o boi, a gente viu o quanto esse boi, ele não é nada manso. Esse boi não é obediente. Esse boi está cheio de tendências boas e ruins. Só que agora eu consigo ver e não sou tão arrastado por elas como antes. Eu até caio. Faz parte da prática cair. Cair se levanta. Aí você se dedica. Você vai colocar o boi no cercado. E o boi é chato. Ele vai ficar dando voltinhas no cercado. Tem hora que ele vai querer pular. Mas você basta dizer. Ar que entra, ar que sai. Não lute contra. Então, no quarto passo, a gente laçou o boi, mas ainda não acalmou ele. A gente ainda não acalmou a mente. A gente sente o peso do boi. A gente sente a teimosia. Só que a gente vai vivendo no dia a dia. Tem semanas que elas são excelentes. Outras semanas são mais difíceis. A gente tropeça, tem raiva, é grosseiro, é levado pelo desejo. Mas a diferença dessa fase em relação às outras é que agora eu sei a experiência. E a gente não pode parar nesse quarto passo. E o perigo é quando a gente cria expectativas exageradas. E o que é que o Zen diz? Caminhe reto em um caminho cheio de curvas. Caminhe reto em um caminho cheio de curvas. A monja gosta sempre de contar isso, né? Quando eu fui praticar a primeira vez aqui no Centro Zen de Campina Grande, tinha uma frase próximo ao sino de madeira, ao Han, estava escrito assim: quando alguém pergunta qual o caminho seguir, o Zen simplesmente responde: caminhe. E se a gente se dedicar, a gente vai ter
as experiências místicas, sem dúvida nenhuma. Só que dessa vez, com mais prática, essas experiências elas vão ser mais marcantes, mais perceptíveis, mais prolongadas. E aí, a gente vai para o quinto passo do boi. Porque no quarto passo, a gente apenas laçou o boi e vai levar o boi para casa. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.